De acordo com os dados do Atlas das Pastagens, publicado pelo Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás, as pastagens brasileiras cobrem aproximadamente 177 milhões de hectares, dos quais aproximadamente 40% apresentam médio vigor vegetativo e sinais de degradação, enquanto 20% apresentam baixo vigor vegetativo, entendida como degradação severa. Nós temos aí um cenário de grandes oportunidades para o setor agrícola e pecuária no Brasil, e é sobre esse tema incrível que nós vamos abordar com vocês neste episódio. PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Seja bem-vindo, bem-vinda ao episódio de número 116 do PlantCast, idealizado e apresentado pela ICL. Eu sou Ismael Andrade, host deste PlantCast, e agradeço por sua audiência nessa grande comunidade do agro. Muito obrigado, querido e querida ouvinte. E para compor o time ICL neste episódio, convido José Marcos Leite, mestre, doutor, e ao gerente de desenvolvimento de mercado da diretoria Minas Gerais na ICL. Ô Zé, o pessoal estava com saudade de você, seja bem-vindo, meu amigo. É isso aí, Ismael, tudo bem? Estamos de volta aí. Muito bom. E nosso convidado especial deste episódio, eu convido aqui Flávio Rabelo para falar, para trazer sua expertise e sua experiência, sobre esse universo muito importante que é das pastagens. Seja muito bem-vindo, Flávio, e gostaria que você já chegasse aí, apresentando, falando um pouco sobre a sua história, a sua experiência. Muito obrigado, Ismael, Zé Marcos, pelo convite de participar do PlantCast da ICL. Bem, então vamos começar me apresentando, Meu nome é Flávio Henrique Silveira Rabelo, sou mineiro, nascido em Três Pontas. Me graduei em agronomia na Unifenas, uma universidade de Alfenas, onde trabalhei um pouco com pastagem durante a minha graduação. Depois fui fazer meu mestrado em solos e nutrição de plantas na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, onde também trabalhei com pastagens. Depois fiz meu doutorado no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, também da USP, onde segui trabalhando com pastagem. Terminei meu doutorado, retornei para a Exalc para fazer meu pós-doutorado, onde também trabalhei com pastagem. E durante o meu doutorado e pós-doutorado, eu fiquei em uma parte, somando aí as duas partes, há quase 2 anos, na Universidade de Hasselt, na Bélgica, onde também trabalhei com pastagem, para variar um pouquinho, Só que na minha pós-graduação, eu trabalhei com pastagens com a finalidade de fitorremediação, utilizando pastagem para descontaminar o ambiente, não com a finalidade de alimentação animal. Mas para entender de descontaminação ambiental, você precisa entender também do processo fisiológico, bioquímico, morfológico das pastagens. Então, é isso, é um pouco da minha formação e agradeço vocês mais uma vez pela oportunidade de participar. Maravilha, doutor Flávio. Realmente, alguns dias, de experiência e dedicação nas pastagens, e agora eu fiquei muito curioso. Por que as pastagens, Antes da gente entrar realmente aí e aprofundar nesse tema. O que te puxou, o que te conduziu para essa temática tão importante aí no Brasil? Olha, Ismael, já parei para pensar sobre isso algumas vezes, mas eu acho que o ponto mais forte foi que eu fui criado na fazenda. Morei na fazenda até os 6 anos de idade, passava praticamente todas as minhas férias escolares até os 18 anos de idade na fazenda, e aí quando eu saía pela porta da sala de casa, eu me deparava com uma pastagem cheia de animais. Não quer dizer que a pastagem era bem manejada, muito menos os animais, mas eu convivia com aquele cenário desde criança. Então, isso acho que foi um fator preponderante para eu vir trabalhar com pastagens durante a minha pós-graduação.
Maravilha, muito bom. Ó, eu na introdução falei aqui de aproximadamente 177 milhões de hectares de pastagem no Brasil. É uma área extremamente expressiva, né? Visto que o Brasil realmente tem extensões aí continentais. E como é que você vê a pastagem hoje, né? Acompanhando toda essa evolução, o que a gente pode trazer para os nossos ouvintes dentro da sua visão, ô professor? Olha, Ismael, vamos começar falando, já que você tocou no assunto da área de pastagens, trazendo o valor de 177 milhões do Atlas da Universidade Federal de Goiás, né? E aí, para começar, já é complexo você encontrar um número assertivo com relação à área ocupada por pastagem no Brasil. Eu gosto de trabalhar sempre, quando eu vou trabalhar com esses números, né, utilizando órgãos oficiais. O IBGE, em 2017, apontou que o Brasil tinha 150 milhões de hectares. E aí começa a discrepância nos números. O Anuário Estatístico da FAO, no ano de 2020, apontou uma área ocupada por pastagem de 192 milhões de hectares. Veja que em 3 anos, uma diferença de 42 milhões de hectares. E aí você trouxe esse número do Atlas, e aí, para não ficar só nos órgãos oficiais, eu trouxe aqui também um número da Scott Consultoria, que é muito renomada na área de pastagem, e eles trouxeram um dado do ano de 2021, que é bem próximo do Atlas, 175 milhões de hectares. E aí, como você já tinha mencionado também no início da sua fala, uma extensa área dessa área ocupada por pastagem está em algum grau de degradação. Em torno de 50%, 60% dessa área, então, apresenta algum grau de degradação. Então, o cenário no Brasil não é o melhor possível quando a gente está falando de pastagens. Mas é extremamente importante. Pra vocês terem uma ideia, no ano de 2023, o PIB relacionado ao agronegócio, mais especificamente a agropecuária, contribuiu com 7% sobre o PIB total do Brasil. Então, uma contribuição muito grande. E em 2022, o último dado oficial do IBGE, nós tínhamos 234 milhões de cabeças. Veja que hoje a população do Brasil é de 216 milhões de pessoas. Então, nós temos mais animais do que seres humanos ocupando a área territorial do Brasil. Que informação curiosa, hein? Bacana, bacana. Então, vamos falar assim na linguagem mais clara, cada um de nós teria um animal para cuidar, né? Só que eu não tenho, provavelmente o Zé não tem, o Ismael não tem, então alguém aí está escondendo o ouro, criar muitos animais. E 86% desse rebanho comercial, ele é mantido em pastagens. Então, veja, um PIB que contribui com 7% do total, uma vastidão, um enorme número de animais. E isso eu estou falando só de bovinos. Imagina se eu for pegar os outros animais que também são criados, mantidos em pastagens. Então, um número extremamente elevado. E aí, 86% do rebanho é mantido em pastagem, mas só com uma taxa de lotação animal baixíssima, que varia em torno de 0,5 a 2 unidades animais por hectare. E aí, só para ficar claro, unidade animal equivale a 450 quilos de peso vivo. Então, veja que é uma taxa de lotação animal extremamente baixa. Você conseguir colocar só 0,5 unidades animais num hectare, a gente tem potencial para aumentar muito isso daí, para chegar a 6, 7 unidades animais por hectare. Então, a pastagem tem a sua importância econômica, não só econômica, mas territorial, né? Como a gente já viu, ocupa uma extensa área no país, e a gente tem que investir mais na pastagem. De maneira geral, pastagem é considerada uma cultura que não dá retorno econômico, que não compensa nenhum investimento, então o pessoal costuma deixar as pastagens um pouco de lado.
manejo nutricional não é feito da maneira como deveria ser feito, manejo dos animais muito menos, e aí isso acaba resultando em quê? Em sistemas improdutivos, onde não vai ter retorno econômico mesmo. Então, a gente precisa corrigir esse cenário, que tem vários estudos de vários especialistas na área que mostram quando o manejo dos animais e da pastagem é bem feito, há retorno econômico, muitas vezes superior a R$500 por hectare, que é um bom retorno considerando a situação atual de várias crises, seja a crise de fertilizante, causada, entre outros fatores, pela guerra entre Rússia e Ucrânia, pela alta de outros insumos, enfim, queda no preço da arroba dos animais. Então, não é um cenário extremamente favorável, mas que, se bem manejado, traz retorno econômico. Então, esse é o cenário atual. Muito bom, professor. Só pegando o gancho que o senhor falou, nós entendemos que a pastagem é uma cultura muito importante, né? No entanto, a gente percebe que a maioria dos pecuaristas, né, eles ainda não enxergam a pastagem como uma cultura, assim como é a soja, o café, o milho. Esse sentimento que o senhor tem também? Exatamente, esse mesmo sentimento. E aí, para ilustrar isso, olha, eu trabalho com pastagem, trabalhei a minha pós-graduação toda, então já venho trabalhando há 14, 15 anos com isso. Sabe quantas vezes eu vi um produtor fazer calagem numa área de pastagem? 2 vezes na vida. Aplicar fertilizante eu nunca vi. Até o dia de hoje não consegui ver nenhum produtor aplicando fertilizante. Não que eu vou lá especificamente na propriedade, porque se eu for na propriedade de alguém que eu sei que é extremamente tecnificado, eu vou ver isso acontecer, né? A aplicação de calcário, de fertilizante. Mas eu digo assim, contando com a sorte, passando numa rodovia, olhando as áreas de pastagem, porque quando você passa numa rodovia, você vê muitas vezes a aplicação de produtos fitossanitários na cultura da soja, do milho, aplicação de fertilizantes. Então, isso é comum, mas em área ocupada por pastagem é raríssimo você encontrar isso ao acaso. Você tem que marcar uma hora com um produtor tecnificado para ver isso, caso contrário, é raridade. Legal, Flávio. Percebe-se que o seu conhecimento aí é bem vasto em pastagem, visto aí a sua experiência, né, durante graduação, mestrado, doutorado. Então, você tem um conhecimento muito interessante e você apontou aí um cenário, né, que a pastagem contribui bastante, né, para o PIB. E, na minha opinião, Flávio, pode contribuir ainda mais, né, se for uma pastagem aí tecnificada. Eu queria que você desse, Flávio, um exemplo assim hoje. Você mencionou a média hoje de 0,5 até 2 UA por hectare. Mas quando eu uso tecnologia, quando eu faço uma adubação, uma nutrição adequada, eu corrijo os nutrientes, até quantos UA eu consigo chegar? Saindo dessa pastagem extrativista e pensando aí numa pastagem altamente tecnológica. E ela é rentável, ela traz mais lucro para o produtor? E aí eu te diria que é possível chegar com um manejo adequado, tanto da pastagem, seja do ponto de vista da nutrição, ou manejo de altura e entrada da pastagem. Quando os animais entram, a pastagem está em determinada altura. Quando os animais saem, tem a altura do resíduo, né? Quando a gente está trabalhando com uma genética boa, animais que respondem à oferta de forragem. Então, é possível chegar aí uma taxa de lotação de 6 a 7 unidades animais por hectare. E aí, quando conseguimos atingir esse cenário, o retorno econômico é muito grande. Muitos estudos mostram retorno econômico aí de R$1.000, R$2.000 por hectare, às vezes até mais num cenário desse tipo. Então, veja que é possível melhorar, otimizar o sistema produtivo de animais em pastais, e o retorno econômico é certeiro, vai vir. O produtor não precisa ter dúvida se o manejo for bem feito. Ele vai acontecer. O que não podemos é continuar no cenário atual, onde a nutrição e adubação das pastagens é negligenciada,
aí as pastagens não produzem o quanto poderiam produzir. E aí, o que é que o produtor costuma fazer? Ela não suporta 2, 3 unidades animais por hectare, mas eu vou colocar, eu quero acelerar o acabamento desses animais. E aí, quando você inicia o superpastejo, você inicia o processo de degradação das pastagens. Muita gente pensa que o processo de degradação se inicia pela falta de fertilizantes, mas não, é pela carga equivocada de animais numa área. Então, você começa com superpastejo, e aí inicia o processo de degradação, e aí o produtor já dá uma desanimada, não vai investir mais em insumos agrícolas, e aí a vaca vai caminhando lentamente para o prédio. Então, a gente precisa reverter esse cenário, e tem tecnologia disponível para isso. Certo, Flávio. E se fosse para essa vaca não ir para o brejo, né, literalmente aí, se você dar um recado para quem está começando aí em pastagem, é extrativista, não faz ainda investimento, não faz escalagem, não faz adubação, quais são os nutrientes que esse produtor ele deve ficar mais atento? Quais são os nutrientes que as forrageiras mais precisam para o seu desenvolvimento, para eu sair de meio UA para ir para 5, 6 UA, como você mencionou? Você sabe que o pessoal costuma fazer muito essa pergunta para mim, Zé. Mas eu, como professor de nutrição de plantas na UFLA, eu tendo a responder que todos são essenciais, né? Os macronutrientes, os micronutrientes, todos eles têm que estar em concentrações adequadas, em teores adequados no solo, para que a planta cresça. Se faltar um desses nutrientes, a planta não vai crescer. Mas a gente sabe que a aplicação de todos eles não é um cenário plausível no contexto das pastagens. Então, o que a gente faz? Trabalha com aquilo que a gente chama de esquema do funil. Pensem no funil mesmo. Tem uma parte mais larga e aí desce um pouco, uma estrutura mais afinada e acaba funilando. Então, o esquema do funil. O que é que a gente faz para consertar o cenário de uma pastagem degradada? Primeiro, trabalha com suprimento de cálcio, magnésio e enxofre por meio da calagem e da gessagem, porque nós estamos estabelecidos numa região tropical, solos altamente intemperizados, grande parte das pastagens está estabelecida em latossolos. Para vocês terem ideia, 95% da área ocupada por pastagem de latossolo em solos com uma saturação por base menor do que 50% e uma saturação por alumínio maior do que 50%, ou seja, um solo com uma acidez extremamente elevada. E aí falta o que nesses solos? Falta muito cálcio, falta muito magnésio, falta enxofre, falta potássio. Então, o que a gente faz primeiro? Corrige os macronutrientes secundários, cálcio, magnésio e enxofre, por meio da calagem e da gessagem. Feito isso, a gente evolui no funil, vai para a parte de baixo. E aí, nessa parte de baixo, nós vamos trabalhar com adubação NPK. O nitrogênio é o carro-chefe da adubação em pastagem. É aquele que a pastagem vai responder absurdamente quando você aplica. Nós temos um trabalho publicado, para quem quiser, eu disponibilizo depois, publicamos esse estudo em 2017, considerando que o produtor de pastagens normalmente é uma pessoa que não está acostumada a investir financeiramente na aquisição de fertilizante. Então, sabendo disso, se ele tivesse dinheiro para comprar um único fertilizante, qual fertilizante ele compraria? E aí avaliamos fontes nitrogenadas, formulações NPK também, priorizando o maior fornecimento de fósforo e potássio. E aí avaliamos esse contexto num latossolo relativamente de baixa fertilidade. E aí as maiores respostas em termos de produção, em termos de valor nutricional e também considerando a rentabilidade econômica, foi quando nós aplicamos maiores doses de nitrogênio. Então, se o produtor não tem dinheiro para investir da maneira adequada, mas ele quer fazer um investimento mínimo,
invista na adubação nitrogenada. Mas aí tem que considerar vários fatores. À medida que você vai fazendo adubação nitrogenada, você vai acidificando aquele solo cada vez mais. E aí ele vai empobrecendo cada vez mais. Então, manter somente a adubação nitrogenada por um longo período de tempo não é viável. Então, o ideal é sempre seguir isso. Primeiro, corrige o solo com uma calagem bem feita, com uma gessagem bem feita, parte para adubação com NPK, e aí quando a gente chega na parte estreita do funil, nós vamos trabalhar com os micronutrientes, caso seja necessário. Todas as nossas decisões serão pautadas na análise de solo, na análise foliar para verificar o teor de macro e micronutrientes nas folhas das pastagens. Então, não podemos tomar nenhuma decisão pautada no achismo, tem que ser considerando critérios técnicos. E aí, na maioria das vezes, quando o pessoal aplica micronutrientes sem considerar esses critérios técnicos, a pessoa está fazendo um desserviço, porque acaba causando uma toxicidade em alguns cenários nas gramíneas forrageiras ou leguminosas, e aí isso reduz a produção de massa da forragem. Então, na dúvida, se você não sabe se aplica micronutrientes ou não, e não tem critérios técnicos para subsidiá-lo, não aplique. A melhor resposta quanto à aplicação de micronutrientes é observada em leguminosas, mas pouquíssimas pessoas ou produtores no Brasil costumam trabalhar com leguminosas devido à dificuldade de manutenção da pastagem. Então, o pessoal trabalha com gramínea. E aí a gramínea costuma não responder muito bem se a decisão não é pautada em critérios técnicos. Então, só para reforçar, temos solos pobríssimos em fósforo, cálcio, magnésio, enxofre, potássio, e a adubação nitrogenada vai aumentar a produção, se você optar por fazer só ela. Mas ela não se mantém por um longo período de tempo. Então, o ideal é seguir esse esquema do funil. Trabalha bem a calagem e gessagem, depois trabalha a adubação com NPK e, por último, trabalha os micronutrientes necessários. Inclusive, a adubação nitrogenada, a eficiência dela é diminuída quando eu não tenho os outros teores de nutrientes corrigidos. A resposta não é tão acentuada quanto poderia ser. Então, o ideal é que se trabalhe todos os nutrientes, para que eu tenha um solo de média a alta fertilidade, para ser ocupado, então, com pastagens. Muito bom, professor. Muita informação interessante. E aqui fica claro quando o senhor disse em relação aos solos brasileiros, né? Os latossolos aí, devido à origem, né? A questão de fertilidade. E o grupo das braquiárias, nesse sentido, é de longe, né? O mais utilizado no Brasil, e isso deve realmente ao fato da rusticidez, né? Dessas forrageiras, né? Que adapta-se bem a diferentes climas, né? E níveis de fertilidade do solo. Nesse contexto, eu queria que o senhor falasse a respeito de outros tipos de forrageiras, né, que tem sido estudado, né, além da braquiária, como que tem sido esse movimento aí. É um dos pontos que eu queria que o senhor abordasse. E também fica claro que quando o senhor fala de uma base bem feita, né, uma correção de solo ali com cálcio, magnésio, enxofre, questão do pH, partindo para os macro, né, e micros, realmente no contexto de que a pastagem realmente é uma cultura, assim como é a cultura da soja, milho e todas as culturas onde existe uma tecnologia mais avançada, né? A questão da compactação, né, indo para outro, eu estou fazendo várias perguntas aqui, né? Vou começar a anotar aqui para lembrar de todas, Ismael. A questão da compactação é algo que precisa ser bastante observada também, né? Eu acredito, porque tem ali o caminhamento dos animais, né? Nós temos ali, às vezes, situações onde só, às vezes, a correção de calagem ou gessagem, ela não vai ter uma eficiência em solos bem compactados, né?
Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse contexto aí de outros grupos de forrageiras, né, e condições físicas do solo aí que precisam ser levadas em consideração também, né, professor? Oi, Ismael, vou tentar responder todas as perguntas aqui. Se porventura eu me esquecer de alguma, você me lembra daqui a pouco. Mas, como você falou muito bem, pastagem tem que ser tratada como uma cultura. Enquanto não foi tratada como cultura, vai acontecer esse cenário que a gente vê de pastagem extensiva em vários locais do país, sem retorno financeiro adequado. Então, tem que ser tratado como cultura. Hoje em dia, o pecuário não tem espaço mais para amadores ou para pessoas que não tratam o setor como deveria tratar, com carinho, com a responsabilidade como deveria tratar, né? Então, essas pessoas vão perdendo espaço no mercado, infelizmente. Então, tem que se profissionalizar, tratar a cultura, aliás, tratar a pastagem como cultura mesmo, assim como você trata uma soja, um milho. Mas aí você falou da ocupação das áreas por braquiária no Brasil. De fato, é o gênero que ocupa a maior área de pastagem no Brasil. Em torno de 85% da área ocupada por pastagens é ocupada por gramíneas do gênero braquiária, seja braquiária brisanta ou braquiária decumbens. E por que é que o pessoal normalmente planta essa gramínea nas áreas onde a pastagem é cultivada, né? Porque temos pastagem natural também. E por que é que eles mantêm a braquiária? Justamente pelo que você falou em relação à rusticidade. Mas aí é preciso fazer um parêntese. Muita gente fala, nossa, gramínea, principalmente braquiária, é muito rústica, né? De fato, se você for compará-la com outras culturas mais exigentes, como soja, como milho. Mas isso não quer dizer que o crescimento dela não seja limitado por condições de baixa fertilidade, pela elevada acidez. Nós temos estudos publicados mostrando, por exemplo, danos ao sistema radicular quando essas braquiárias são expostas a concentrações de alumínio comumente encontradas nos solos brasileiros. E aí, a restrição no desenvolvimento do sistema radicular é grande, é absurdo, mesmo para uma braquiária que é considerada uma planta rústica. Mas nós temos inúmeras outras espécies com potencial de crescimento de produção nas nossas regiões. E aí é importante frisar o seguinte, que você não pode tratar toda a espécie forrageira da mesma maneira, porque elas têm exigências nutricionais distintas entre elas. Tem plantas que toleram um pouco mais de acidez, como é o caso das braquiárias. Tem plantas que toleram menos acidez, como é o caso, por exemplo, dos pânicos, dos penicétums. Então, plantas mais exigentes em fertilidade do solo requerem um profissionalismo maior do produtor, porque senão, se for estabelecer essas plantas em uma área com baixa fertilidade, com acidez extremamente elevado, a persistência dessas plantas não vai durar no sistema. Então, considerando a visão do pecuarista, do produtor de pastagem, onde ele não investe muito, é por isso que ele tem que manter a braquiária, porque é uma planta que consegue produzir minimamente nesse cenário. Mas a partir do momento que a gente quer intensificar o sistema produtivo, aí há outras opções de espécies forrageiras. E aí, pânico ocupa uma área relativamente grande também no Brasil, em torno de 5% a 10%, mas esse resultado varia muito de acordo com a literatura que você acessa. Tem pessoal que planta Penicetum para capineira, tem o Sinodon, o capim Tifton, o capim Costicrois, que alguns produtores também mantêm nas suas propriedades. Inclusive, já vi algumas propriedades no norte do Paraná que o sistema de produção de animais a pasto é mantido com capim Tifton e com capim Costicrois. Mas a escolha da espécie forrageira também vai
para você escolher uma ou outra planta, você tem que considerar não só as características do solo, de fertilidade e outras características afins, né? Mas tem que considerar também as condições climáticas. Será que eu consigo cultivar determinada espécie forrageira no sul e no nordeste? Provavelmente não, né? Em função das características climáticas, você tem que adaptar a espécie forrageira para o local que você está trabalhando. E aí há várias opções, não só de gramíneas, mas também de leguminosas. E aí o produtor, primeiro, ele tem que definir, vou trabalhar no sistema intensificado ou menos intensificado. Isso também vai impactar na escolha da espécie forrageira, porque plantas mais produtivas, como pânico, como peniceto, exigem uma saturação por bases maior, uma frequência de atuação maior, às vezes uma frequência com relação à irrigação também. Então, o produtor tem que estar disposto a investir para cultivar uma planta que apresente características produtivas e de valor nutricional melhores. Mas aí, entrando numa outra pergunta que você fez com relação à compactação do solo. De fato, à medida que os animais estão estabelecidos numa área ocupada por pastagem, a tendência é que aquele solo vá se compactando, porque a área do casco do animal é muito pequena em relação ao corpo dele. Então, ele imprime muita força, muito peso sobre a superfície do solo. E isso vai fazendo com que a camada superficial do solo vá compactando ao longo do tempo. E isso é um problema sério. Primeiro, você pode diminuir a ciclagem de nutrientes que existe na pastagem em função de uma camada superficial compactada. Você vai dificultar com que a raiz cresça em profundidade também. A raiz vai tendendo a ficar ali mais na camada superficial, especialmente se você já estabelece a pastagem numa área que você sabia que tinha um certo grau de compactação. Aí o sistema radicular tende a ficar na superfície. E nós estamos vivendo num cenário de mudanças climáticas, onde ora chove demais, mas ora falta água absurdamente. E aí, para uma planta buscar água, o que ela precisa? Que a raiz cresça em profundidade, aí ela consegue tolerar mais o estresse hídrico. Então, nós estamos vivendo num cenário onde os estresses abióticos estão incidindo cada vez mais forte sobre as espécies forrageiras, assim como as outras culturas, né? Então, a gente tem que trabalhar para minimizar isso, seja por meio da descompactação do solo, e aí nós temos que tomar cuidado. O melhor é fazer essa descompactação quando a gente vai implementar uma pastagem, porque à medida que você faz a descompactação, quando ela já está implementada, o implemento agrícola passa arrebentando todas as raízes em profundidade. Então, há casos em que a pastagem demora aí 1 a 2 anos para se restabelecer em função da descompactação. E isso, lógico, vai depender do maquinário que você vai utilizar para fazer essa descompactação. Mas há esses relatos na literatura. Você danifica tanto o sistema reticular que a planta precisa de 1 a 2 anos para se restabelecer em função da descompactação. Então, o ideal é que se faça isso no início, na implantação da pastagem. E outra coisa é trabalhar a adubação dessa pastagem, manter ela adequadamente nutrida para que ela possa superar os desafios que o ambiente oferece a ela. Muito bom, professor. Excelente. Eu queria trazer aqui para uma situação prática, né, para os nossos ouvintes, para os pecuaristas, né, dentro desse cenário, né, um cenário hipotético, né, que existe, né, uma situação de uma pastagem degradada, tá, onde há a compactação. Como seria aí a tomada de decisão na prática, professor, doutor Flávio,
nessa situação, pensando em que precisa ser resolvida essa questão da descompactação e precisa ser feito ali o processo de correção e adubação também, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre um posicionamento técnico mesmo, né? Um direcionamento técnico nesse sentido, e também trazendo uma correlação com o retorno sobre investimento, né? Se o senhor tem algumas informações de trabalho que o senhor possa trazer para a gente do retorno ali de conversão, né? Após uma pastagem bem conduzida, bem manejada, né? Qual que seria aí um ganho em conversão, carne ou leite, nesse segmento, esse ponto de investimento, professor? Olha, Ismael, quando nós temos uma área de baixa fertilidade, você sabe que ela está compactada, a primeira coisa é corrigir esses problemas. Se a pessoa pensa de fato em implementar uma pastagem e quer que o sistema seja produtivo, você vai ter que corrigir esse problema. Não tem como estabelecer uma pastagem nesse cenário, porque a produção de forragem vai ser mínima, então a capacidade dela suportar animais vai diminuir, então aí você vai atingir aquelas baixíssimas taxas de lotação, em torno de 0,5 a 2. Então, para corrigir esse problema, e principalmente pensando na rentabilidade econômica, você vai ter que fazer uma descompactação e aplicação de calcário. Começa por aí. Agora, se você vai utilizar um descompactador, por exemplo, vai depender do quão profundo você quer incorporar esse calcário. E o ideal é que ele seja incorporado na maior profundidade possível. E hoje já temos implementos agrícolas que conseguem fazer a mistura, a incorporação desse calcário até camadas de 60 centímetros de profundidade, 80 centímetros. Então, se você vai fazer uma calagem nessa profundidade, não é necessário que faça descompactação com outro implemento agrícola. Então, só por aí você já consegue diminuir um pouco o custo com a implementação da pastagem e descompactação desse solo. Feita a calagem, espera 2, 3 meses. O ideal é que você espere 3 meses, né, para que o calcário possa reagir. E aí a aplicação do calcário tem que ser muito uniforme, muito bem distribuído, tanto em profundidade quanto na horizontal, porque o calcário não caminha grandes áreas quando aplicado no solo, então a capacidade de reagir dele é próxima de onde ele foi aplicado. Então a mistura tem que ser muito bem feita. Aí, fazendo o estabelecimento adequado, faz uma aplicação de fósforo boa no momento da implantação da pastagem, porque é ali que você vai ter oportunidade de criar um sistema radicular vigoroso, especialmente em profundidade. Corrija os teores de cálcio em subsuperfície, tente diminuir a concentração de alumínio em profundidades maiores por meio da aplicação de gesso. E aí, feito isso, você entra com a pastagem com a espécie forrageira que você escolheu, que acredita ser a melhor para aquela área. E aí, maneja bem, porque para ter retorno econômico, não é importante só o manejo nutricional da pastagem, mas é a altura de entrada dos animais na área, a altura de saída dos animais na área, se você vai irrigar a área ou não, a genética dos animais que você está colocando ali, se esses animais são suplementados ou não. Tudo isso vai interferir no resultado que você vai ter com relação a retorno econômico. Por exemplo, quando uma pastagem bem manejada do ponto de vista nutricional, o estabelecimento dela, da genética do animal, da suplementação desses animais a pasto, é possível produzir aí em torno de 1.300 quilos de peso vivo por hectare por ano. Então, o teu retorno econômico vai depender muito do preço da arroba no momento da venda, do preço do fertilizante no momento da aquisição dos próprios animais que você vai colocar na área, mas os retornos econômicos tendem a ser bem elevados quando o sistema é intensificado. Como eu já falei, retornos mínimos de R$500 por hectare são obtidos quando o manejo não é tão bem feito assim.
Mas quando o manejo é melhor, é mais adequado para aquela situação que você tem, é possível ter rendimentos em torno de R$ 1.000, R$ 2.000 por hectare. São esses dados que a literatura nos mostra, mas nada impede que um produtor tenha um sistema altamente tecnificado, que ele consiga manejar tudo ali praticamente dentro da sua propriedade, com uma alta ciclagem de nutrientes, reutilização de resíduos vegetais, de esterco. Aí a rentabilidade pode ser maior ainda nesse cenário. Então vai depender muito da região, do grau de tecnificação do produtor, do quão bem manejada é a pastagem dos animais, mas uma coisa é certa, se o manejo for bem feito, há retorno econômico. Flávio, muito interessante, né? Você deu uma visão geral aí sobre como manejar bem. E, lógico, não só fazer a correção, a adubação, mas também fazer o manejo de altura, de pastagem, tudo isso é essencial. Você comentou do alumínio, né? Eu costumo de brincar com a turma. Alumínio é bom só para fazer quadro de bicicleta, né, Flávio? É por aí, viu? Alumínio na análise só tem que estar zerado, porque a gente sabe que vai prejudicar ali o crescimento de raiz. E para ter uma boa pastagem é fundamental aí ter um excelente desenvolvimento de raiz. E entrando um pouco mais nesse assunto, Flávio, eu queria que você passasse para os nossos ouvintes, corrigiu a área, fez uma boa adubação, investiu, pôs ali o gado, depois já adubou uma vez, já era? A gente sabe que precisa adubar de novo, né? Então, que técnica que você dá aí para ele avaliar a área, para ele saber quando que ele tem que entrar de novo com a adubação? Essa é uma pergunta, e aproveitando já também, adubo não é tudo igual, né, Flávio? Nitrogênio não é tudo igual, tem diferentes fontes. Que dica que você dá aí? Fala um pouco de tecnologia de fertilizante. Que dica que você dá para o produtor ficar atento aí também para aumentar ao máximo essa eficiência aí da adubação? Como você disse, fertilizante não é tudo igual, longe disso, e não basta fazer uma aplicação, porque nós temos a adubação da pastagem, ela é dividida em dois momentos, o momento da implantação e durante a manutenção. E aí há várias formas como a gente pode decidir, vai fazer adubação ou não vai. Mas os critérios mais utilizados na prática são a taxa de lotação animal começou a diminuir, é sinal de que a produção de forragem está diminuindo também. Isso, vamos considerar só um cenário de época chuvosa, porque no cenário, quando para de chover, evidentemente a capacidade produtiva da pastagem vai diminuir e a taxa de lotação animal tem que diminuir também. Então, vamos pensar só na estação chuvosa. Você está vendo que a carga animal está diminuindo, é porque a produção de forragem está diminuindo. Então, nesse cenário, é importante aplicar nitrogênio, porque, como já disse, nitrogênio é o carro-chefe na adubação da pastagem. É aquela que vai causar o maior impacto em termos de produção e de qualidade da forragem. Mas é possível também definir se você vai aplicar o fertilizante ou não, considerando a análise de solo. E aí, produtores tecnificados têm que fazer uma análise de solo com uma certa periodicidade. Não vai achar que uma análise de solo a cada 2 anos é o suficiente para você fazer o manejo da área, que não é o ideal, é que você faça ela continuamente para pautar as suas decisões num critério técnico. E aí você pode utilizar também a análise foliar. Apresentou lá uma queda na concentração de nitrogênio, de fósforo, de potássio nas lâminas foliares das pastagens, você sabe que está faltando aquele nutriente, então você entra com a aplicação deles. E aí, após o estabelecimento da pastagem, nitrogênio é fundamental para manter a capacidade produtiva, mas também potássio. Temos muitos resultados mostrando que à medida que você aumenta a adubação nitrogenada, você tem que aumentar também a adubação potássica para que a resposta seja maior. E aí nós encontramos aumentos lineares na produção de forragem com aplicações de até 700 quilos de nitrogênio por hectare por ano. É uma quantidade
relativamente grande. Se você pensar aí na ureia, que tem 45, 46% de nitrogênio, você vai aplicar 1,5 tonelada por hectare no ano. É uma quantidade muito boa de nitrogênio para uma área. E aí, quanto maior a resposta em termos de produção, maior é a quantidade de animais que você consegue alocar na área, e maior tende a ser o retorno econômico. Ô Flávio, então vocês encontraram a resposta até 750 quilos de N. Foi numa forrageira específica, eu queria que você mencionasse isso. E aproveitando esse gancho seu, até desculpe te interromper, mas aproveitando, se você trabalha uma dose de N por UA, se tiver alguma dose específica de N por UA, e qual forragem foi esse experimento aí? Porque é uma dose muito alta, a gente tinha ouvido falar até 400 kg de N que responde, né? 750 é surpresa também para mim. 700 na verdade, mas esse foi um trabalho que eu vi, não fui eu que conduzi não, mas foi com um pânico máximo. Respondeu linearmente até 700 quilos de nitrogênio por hectare. Então, como você falou, é realmente uma dose bem alta. O mais comum para pastagens altamente intensificadas é esse valor que você falou, até 400 quilos de nitrogênio por hectare. E aí dá para você fazer isso por unidades animais. Se você pensar aí que com a aplicação de 400 quilos de nitrogênio por hectare por ano, você consegue colocar uns 6 animais, você vai ter aí o que? Uns 50, 70 quilos de nitrogênio por unidade animal. Mais ou menos isso. O valor pode variar, mas mais ou menos isso. Então, é fundamental a aplicação do nitrogênio. E o potássio também, porque o potássio está muito associado com síntese de proteína, ativação enzimática, outras funções fisiológicas que vão impactar no aproveitamento do nitrogênio pela planta. Então, você começa a aumentar nitrogênio, você tem que aumentar potássio também. E aí, você tem que considerar outras questões também para adubação. Está tendo uma ciclagem alta de nutrientes na área? Por exemplo, você está trabalhando com uma capineira, no qual toda a planta é colhida e levada embora da área, então você está tendo uma alta taxa de exportação de nutrientes. E aí a reposição dos outros nutrientes também passa a ser muito importante, não só nitrogênio e potássio. Então você tem que considerar todos esses cenários. E as respostas, Zé, por mais que essa tenha ocorrido com pânico, é geral, assim, seja braquiária, seja pânico, seja peniceto, capim, clostipros, tifton, eles respondem muito bem à adubação nitrogenada, especialmente na época das águas, né? Porque quando chega o período seco, o crescimento tende a ser muito reduzido. Então, a recomendação da maioria das pessoas que trabalham nessa área é que se faça a aplicação dos elementos, do fertilizante, após a saída do animal da área. Se você tem um rodízio de animais, eles acabaram de pastejar aquela área, deixaram a área, você vai lá e faz a adubação nitrogenada. E aí você tinha perguntado também, mas todo fertilizante nitrogenado é igual? Lógico que não, né? Alguns têm maior perda de nitrogênio no sistema, seja por volatilização, lixiviação, desnitrificação, enfim. E isso é um problema, porque contribui, inclusive, para a emissão de gases de efeito estufa. Então, os melhores resultados com relação ao aproveitamento do nitrogênio pela cultura são obtidos com a aplicação de nitrato de amônio. A aplicação de ureia convencional tem muita perda no sistema. Não quer dizer que a resposta não seja boa, mas ela poderia ser melhor. E aí você pode utilizar, então, nesse cenário, ureias protegidas com a tecnologia melhorada, seja o inibidor de urease, seja a ureia recoberta com determinado polímero. Isso diminui as perdas de nitrogênio no sistema e aumenta a eficiência de uso do nutriente pela planta. Então, a gente tem que considerar isso também. Inclusive, a ICL tem um fertilizante, Polyblend, que tem sido muito utilizado em pastagem, em função da liberação gradual dos nutrientes ao longo do tempo. Porque o ideal vai absorvendo os nutrientes à medida que ela precisa. Quando você aplica tudo de uma vez,
fica tudo disponível lá no primeiro momento, mas dali 1 mês, 2 meses, a planta está com fome daquele nutriente, mas não tem aquele nutriente no solo. Então, você tem que aplicar um nutriente que forneça ele ao longo do tempo, para que a planta não sinta fome em nenhum momento. Então, você tem que optar por fertilizantes com uma tecnologia melhorada. E aí, o exemplo é o Polyplen. Muito bom, professor Flávio. Realmente, quando a gente analisa os desafios climáticos, né, que nós temos no Brasil, tanto pensando em temperaturas elevadas, né, e a má distribuição das chuvas, né, em todas as regiões do Brasil, né, tanto para mais quanto para menos, a gente viu uma má distribuição em todo o território brasileiro. E eu queria que o senhor falasse nesse sentido, já pegando aí o gancho, né, como que as tecnologias realmente, né, em fertilizantes têm contribuído para melhorar a eficiência e a sustentabilidade, né? Pensando também na questão ambiental, na questão econômica, né? Pensando aí nos sistemas, né? Como é que o senhor enxerga aí essa questão aí, pensando na nutrição de pastagens no Brasil, professor? Olha, Ismael, vamos pegar o caso específico do nitrogênio, já que é o carro-chefe da adubação das pastagens. Por mais que o fertilizante tenha uma tecnologia melhorada, nós sabemos que vai haver uma perda dele no sistema se for aplicado em altas quantidades e em condições inadequadas. Por exemplo, o solo está úmido, mas está um calor de rachar mamona. Você vai lá e aplica o fertilizante nitrogenado. Você está favorecendo a perda dele no sistema. Então, você tem que aplicar ele em condições adequadas, em quantidades adequadas. É por isso que é feito o parcelamento da adubação nitrogenada. Você não vai aplicar esses 300, 400 ou mesmo 700 quilos de nitrogênio por hectare numa pancada só. Você vai dividir isso em 3, 4, 5 aplicações. E aí é fundamental considerar também a adubação, não só com nitrogênio, mas com os outros nutrientes nesse contexto de mudanças climáticas. Para vocês terem uma ideia, atualmente eu leciono uma disciplina aqui no programa de pós-graduação em Ciência do Solo da UFLA, que é chamada de Nutrição de Plantas para Mitigação de Estresse. E aí trago um conceito de fisiologia do estresse, quais estresses incidem sobre a planta. E aí são vários os estresses, por exemplo, que incidem sobre uma pastagem. Ora, alta luminosidade, ora, baixa luminosidade, restrição hídrica, excesso de água, deficiência nutricional, acidez do solo. O próprio fato da herbivoria é um estresse de ordem biótica. O animal vai lá, abocanha a planta, arranca as folhas toda dela. Então, se essa área fotossinteticamente ativa, então as plantas estão 100% do tempo sob condição de estresse no campo. Então, é importante que você não aplique somente o nitrogênio, mas outros elementos também, para ajudar com que a planta consiga lidar com esses estresses. E aí você pode pensar, mas será que são tão importantes assim a aplicação de outros elementos nesse contexto de mudanças climáticas, de acentuação de estresse, de restrição hídrica, de herbivoria? São, se você pensar que é uma planta composta por carbono, hidrogênio, oxigênio e nutrientes, então todos os processos fisiológicos, bioquímicos, morfológicos dela dependem da correta aplicação desses nutrientes, né? Então, é fundamental que considere não só a tecnologia do nitrogênio, mas, por exemplo, por que não utilizar um fertilizante que num grânulo só contenha nitrogênio, potássio, enxofre e determinados micronutrientes? Isso é uma tecnologia extremamente importante e inovadora na área dos fertilizantes, da fabricação. Então, talvez você tentar trabalhar com fertilizante mais específico para cada situação. É algo que a indústria poderia contribuir. Uma pastagem estabelecida no sul do país precisa desses nutrientes, porque normalmente há uma menor disponibilidade deles no solo. Já no centro-oeste, esse outro fertilizante poderia suprir melhor as características, as necessidades das pastagens. Então, poderia ser uma individualização, um aumento
na oferta de fertilizantes por meio da indústria. Então, nós precisamos disso. Porque se o produtor vai investir pouco, que é o que acontece na maioria dos casos, e ele vai investir no nitrogênio, eu sabendo disso, eu já tento diminuir o problema dele colocando os outros elementos no mesmo grânulo do fertilizante nitrogenado. Então, são algumas dessas estratégias que poderíamos utilizar para aumentar a eficiência da produção animal em pastagem. Bom, a gente percebe que existe uma lacuna expressiva, né, entre fazer um manejo mais simples para fazer um manejo, inclusive, aqui com fertilizantes de tecnologia aprimorada, né? Visto que grande parte aí das áreas de pastagens do Brasil sequer fazem uma correção de solo. Então, é nosso papel aqui, eu acho que a gente está deixando um pouco aqui a nossa contribuição, que o investimento é necessário nos sistemas de produção, né, professor? E para o nosso ouvinte, né, para o nosso amigo, para o nosso cliente pecuarista, que se atente, né, a esses manejos, né, e que às vezes faça em uma área, né, procure um apoio, procure uma ajuda para entender realmente o quão é importante investir na cultura da pastagem, que é assim como ela deve ser realmente vista, né, professor? E eu queria aqui já partir já para um fechamento, né? Acho que está sendo muito bacana e aqui cabe conversa para várias horas, né? Muito interessante. Mas eu queria saber do senhor quais são as tendências, né? E as perspectivas futuras para o manejo nutricional de forrageiras, né? No contexto agrícola, agropecuário do Brasil, professor. Essa pergunta é importante, viu, Ismael? Porque o produtor, vamos ser razoáveis, né, realistas. Na maioria das vezes ele não vai investir o que ele poderia investir numa pastagem. Mas como é que ele poderia solucionar esse problema tendo uma maior rentabilidade? Por meio de sistemas de integração agropecuárias, ou integração lavoura-pecuária-floresta. Você adicionar também o componente agrícola nessa história, fazer um rodízio entre pastagem, entre plantação de soja, de milho, implantação de alguma floresta. No sul do país, isso já tem sido muito feito por meio da Aliança CIPA. Já está trazendo resultados espetaculares. E aí, com taxas de ululação animal não tão altas, em torno de 2 unidades animais por hectare, mas o fato de você ter soja em algum momento na área, de ter milho também, isso daí traz um retorno econômico maior. E a persistência do sistema ao longo do tempo é melhor, mais vantajosa, traz uma rentabilidade menor e traz também benefícios para o sistema, né? Você melhora a qualidade do solo, você não aplica tanto fertilizante na pastagem, mas o fato de você ter aplicado na soja e no milho vai ter um efeito residual quando essa pastagem for estabelecida. Então, você aumenta a eficiência do sistema. Então, esta é uma tendência, que mais sistemas CIPA sejam estabelecidos em outras regiões do país, que não só a região sul. Eu vejo essa como uma forte tendência. Muito bom, muito bom. Falamos aqui, estamos falando sobre pastagens, né? A importância do manejo. Tá bom, né, Zé? Um assunto muito, muito importante, né, Zé? Com certeza. Ismael, tem muita informação, né, que o professor Flávio compartilhou, e eu tenho certeza que quem seguir o que ele recomendou aí vai ter muito lucro, né, Flávio? Às vezes o produtor ele assusta um pouco ali com o investimento inicial, mas como o Flávio falou, quem investe, colhe, né? Quem planta, aduba, colhe. E ao invés de colher R$500 por hectare, aí você pode colher R$1.500 a R$2.000 aí de rentabilidade por hectare. Já vi clientes tendo esse retorno, viu, Flávio? Então, acho que todas as dicas que você passou são dicas valiosíssimas para o seu negócio, para aumentar o seu ROI aí por hectare. Muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua contribuição. Foi excelente e muito enriquecedora. Com certeza a gente passaria aqui mais 2, 3 horas discutindo sobre pastagem. Isso vai fácil. Eu passei 14 anos discutindo, mais 2, 3 horas vai fácil, né?
E eu agradeço muito, mais uma vez, você, José, Ismael, pela oportunidade de estar aqui, de participar do Plantcast da ICL. Mas a mensagem que fica é essa mesmo: tem que investir. Para ter retorno econômico é necessário investimento, tem que perder esse medo. E se precisarem de alguma ajuda, estou aqui para isso. Opa, com certeza vai ter gente que vai precisar de ajuda, viu, professor? Já deixa aí os seus contatos aí para o pessoal já te procurar, né? É muito importante essa conexão, né? Além de tudo, de a gente levar informação, transmitir conhecimentos, gerar conexão, né? Fique à vontade para deixar seus contatos, professor. Sem dúvida. Então, para quem quiser entrar em contato, eu tenho o e-mail oficial da UFLA, que é flavio.rabelo@ufla.br. E tem também o meu WhatsApp, que é 19981023864. Então, fique à vontade para entrar em contato. E agradeço vocês muito mais uma vez pela oportunidade de conversar um pouco sobre esse tema que é extremamente importante e negligenciado por muitos. Muito bom. Você está nas redes sociais também, professor? Também estou no LinkedIn, aí é só buscar pelo meu nome completo, Flávio Henrique Silveira Rabelo, que já é uma rede social mais profissional, né? Mas estou no Instagram também como Flávio HSR, que são as iniciais dos meus outros nomes. Então, se quiserem me adicionar no LinkedIn, no Instagram, fique à vontade. Muito bom, muito bom. Zé, ficamos por aqui, né, Zé? Suas considerações finais aí para os nossos ouvintes. E você tem que voltar mais, hein, Zé? Você já foi host aí por muitos episódios, e aqui como co-host aqui, você tem que aparecer mais. O pessoal tá sentindo sua falta, hein? É isso aí, Ismael. Vamos voltar sim, mas estou muito feliz, Ismael, por você estar seguindo com esse projeto. E nós vamos voltar com mais convidados interessantes aí do agro, com excelentes professores aí como o Flávio, né? Para contribuir para o agro brasileiro. Esse é o nosso objetivo: desenvolver o agro, levar conhecimento, levar informação para a gente continuar avançando aí no agro. Simbora! Isso aí, meus caros, minhas caras ouvintes, obrigado aí pela audiência, obrigado por estar aqui conosco em mais um Plantcast. Não esqueça de seguir o nosso perfil aí no Spotify, a nossa plataforma de áudio preferida, né? Também o perfil da ICL lá no Instagram, no LinkedIn, acesse nosso site. Também estamos no TikTok, tem um canal super bacana lá no YouTube com vídeos, depoimentos de clientes. Então sinta-se à vontade para você navegar aí nas redes sociais e conectar com a ICL neste universo, tá bom? Ficamos por aqui e até o próximo Plantcast. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.